Vai começar? Foi. Agora sim, começamos a aula, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos Agora a à aula nossa começou. aula. Fazemos uma aula bônus aqui, né? Gente, então, como eu estava falando, o nosso intuito é justamente ajudar os casais, ajudar as famílias, porque a gente sabe que se o casal estiver bem, se o casal estiver unido, se o casal estiver em harmonia, a família vai bem. Né? Justamente porque o casal ele é a base, ele é a célula fundamental da família, né? Toda família começa a partir de um casal, né? De um homem e de uma mulher que decidem se unir em casamento, né? A gente sabe que hoje existem diferentes começos, né? Nem todos aí acabam casando no começo, mas de toda forma a gente precisa lembrar que ainda que o casal não seja casado, né, na igreja ou enfim, seja juntados, como a gente, né, costuma dizer, há ali ainda uma relação entre um homem e uma mulher. Né? E se dessa união vierem frutos, como os filhos, é muito importante, é fundamental que esse casal esteja em sintonia, que eles estejam bem, para que esses filhos cresçam bem, tá? Então, a gente vai falar sobre o diálogo, hoje a gente vai trazer aqui alguns conceitos, né, algumas dicas importantes sobre como a gente desenvolver um bom diálogo, porque o diálogo ele é, na verdade, o pilar fundamental, né, de qualquer relação, não só da relação entre marido e mulher, mas até com os nossos familiares, com qualquer pessoa. Por quê? Porque o diálogo ele abre portas para uma coisa que a gente chama de intimidade. Então, como que a gente consegue ser íntimo de alguém? Né? Como que a gente cria intimidade com alguém? A intimidade, ela é desenvolvida através do diálogo. Né? Então, se a gente for pegar o conceito de diálogo, né? Diálogos, dia através, logos do verbo. Então, é a gente conhecer o outro através do verbo, né? E aqui a gente gosta muito de trazer esses dois conceitos, do verbo palavra, né? O verbo palavra mesmo, e o verbo com V maiúsculo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, é quando a gente dialoga, quando a gente vai conversar com alguém, agora vamos abrir aqui nesse contexto matrimonial, do nosso relacionamento, a gente precisa querer criar com esta pessoa intimidade. Né? Então, a nossa intenção ao conversar, ao dialogar, ela precisa ser uma intenção de criar intimidade. Então, depois de cada conversa, eu preciso sair mais íntima do meu marido. Meu marido precisa sair mais íntimo de mim. Depois de cada diálogo que nós temos, depois de cada conversa que nós temos, eu preciso sair conhecendo melhor o meu marido. E o meu marido precisa sair conhecendo melhor a mim. Entende? O problema que a gente encontra muito, né, nos relacionamentos é que ninguém nos ensinou a dialogar, né? Ninguém nos ensinou a conversar. E aí, o que acontece? A gente vai para uma conversa, a gente vai para um diálogo com o nosso marido, com a nossa esposa, e a gente vai com a intenção de convencer o outro sobre algo. A gente precisa convencer o marido de que a gente precisa de determinada coisa, né? A gente tem que convencer que ele está errado. A gente tem que convencer o marido de que a gente está certa, né? Que a nossa opinião é a melhor. E aí não vai dar certo. Né? Ou a gente vai para o diálogo com o intuito de apontar o erro do outro. Será que os homens erram, Brenda? Mas uma coisa interessante disso, né, é dessa intenção que o diálogo precisa ter, né, que ele tem, é porque ele é amparado por um desejo de amar, né, por um ato concreto que é o próprio amor acontecendo ali. Ou seja, nem sempre, pessoal, nem sempre dialogar é algo prazeroso, para alguns, sobretudo, né? Nem sempre o movimento de ir em direção ao outro para conversar é algo fácil,
para Eu alguns... nem diria né? prazeroso, eu diria assim, natural. Natural, né? Porque dependendo do temperamento, né, na mentoria a gente vai ter uma aula só sobre temperamentos, para quem não sabe. Dependendo do temperamento, se a pessoa tem um temperamento mais frio, como melancólicos e fleumáticos, o movimento de diálogo, ele não é natural. Na verdade, a natureza do melancólico e do fleumático é o contrário, é para dentro, né? Eles não têm essa necessidade de fala, de colocar para fora, de expor aquilo que estão sentindo, né? Na verdade, eles querem ficar na deles, querem ficar quietinhos. Então, dependendo do temperamento aí da pessoa, né, da esposa, do marido, o diálogo ele acaba se tornando um grande desafio, né? E aí se torna de fato um ato de amor, porque você vai ter que se dispor a conversar, ainda que não seja um movimento natural para você. Diferente, por exemplo, de sanguíneos e coléricos, que têm uma tendência à extroversão, né? A se comunicarem mais facilmente, a exporem mais facilmente aquilo que estão sentindo, ou aquilo que acha, e etc, né? Até tem, a gente já viu, né, pessoas dizerem isso, né? E de fato acontece, e é bem recorrente, até por uma necessidade quase que biológica do homem e da mulher, né? A mulher tem essa necessidade de ser mais específica, de esclarecer mais as coisas, o homem, geralmente ele é mais direto, né? Então, quando... Ele é focado em resolução de problemas. Exatamente, né? Exatamente isso, focado em resolução de problemas. E aí, num diálogo cotidiano, né, vamos pensar assim, o casal se dispõe ao diálogo. Então, como isso acontece? O homem chega em casa, a mulher pergunta como é que foi o dia, né? Esse exemplo é o mais comum, é o mais comum, né? Todo como mundo passa dia? por isso. Geralmente, qual é a resposta do homem? Normal, foi bom, né? A mulher, né, quando ao contrário, ela já tem mais essa necessidade, essa característica, né, de expor, de falar, até essa necessidade, né, via de regra, mas nem sempre assim, nem sempre assim. Eu já atendi pacientes e tenho pacientes assim, em que a mulher, muitas vezes, é a pessoa mais retraída, tem mais dificuldade de falar, e o homem quer falar, e perceber essa diferença, né, que tem raiz temperamental, sim, tem outras questões, né, faz muita diferença para exercitar o amor, para exercitar esse movimento de amar, que é o próprio diálogo, né, para buscar ser assertivo. Por quê, gente? A gente vai perceber, né, e a gente está trazendo isso nessa aula, que o diálogo é realmente fundamental. O diálogo é fundamental no casal para ter essa harmonia, essa intimidade e para, enfim, para ter um relacionamento mais íntimo, digamos assim, mais forte, né? Eu quero saber se acontece essas coisas com vocês. Escreve para nós aqui no chat. Quem do casal aí de vocês conversa mais? Quem é mais falador? Quem gosta mais de conversar? Se é o marido ou se é a esposa? Só para a gente ter um termômetro aqui. Quem conversa mais? O Breno não precisa falar, né, Breno? Quem conversa mais no casamento aí na relação de vocês? O marido ou a esposa? Ou se não é casado ainda, o namorado, a namorada, quem conversa mais? Quem tem mais disposição de conversa? A Manu, eu falo menos. Muito bem. Tá, eu. Muito bem. Então temos dois homens aí que falam mais, ajuda também mais o seu esposo. Olha só que legal. Isso pode ter a ver muito com temperamento, né? E é interessante a gente se conhecer, né? A gente vai falar muito também na mentoria sobre o processo de autoconhecimento, porque isso é fundamental, né? É o mínimo, né? O básico daquilo que a gente precisa saber para conseguir se relacionar com alguém, seja qualquer pessoa. A gente precisa se conhecer. E o grande problema dos casais hoje é porque os casais não se conhecem. Não se conhecem a si mesmos e não conhecem o outro, né? Porque quando sentam para dialogar, não fazem um diálogo, mas fazem um monólogo. Já viram falar? Um monólogo de dois. Ou seja, é um falando e o outro em Nárnia, né? Um falando e o outro em outro lugar, né? Não se tem uma presença. Ou
quando se senta para conversar, acaba em briga, acaba em confusão, né? Por quê? Porque às vezes escolhe o momento errado para falar, às vezes se afeta com alguma palavra que o outro proferiu. A intenção do coração diante daquele diálogo não é conhecer e nem gerar intimidade, mas é julgar, é apontar o erro, é sair por cima, né? Então, não sei se isso acontece na casa de vocês, já aconteceu em algum momento na casa de vocês, mas a gente vê muito isso, né? A gente sentar para conversar, a gente sentar para ter um diálogo, se é que a gente senta, né? Porque às vezes a gente nem senta para conversar, não existe mais momentos de diálogo na família. Mas isso é fundamental. E aí, ao invés de a gente sair daquela conversa mais forte, mais unido, mais íntimo, a gente sai brigado, cada um para um canto, né? E a situação fica pior do que como começou, né? E aqui a gente quer trazer para vocês, pessoal, 3 pontos que são muito importantes e que vão ajudar demais vocês na hora de ter um diálogo com o seu parceiro, ok? Temperamento que tem tendências. Não, o nome disso é imaturidade. É, ficar de Não, picuinhas. ficar procurando picuinhas é sinal de imaturidade, né? Você não está focado na resolução de problemas, você está focado em achar pelo em ovo, né? Você está focado em tentar achar um erro do outro, e aí não vai solucionar a questão, né? Aí uma outra questão. O diálogo, quando a gente vai sentar para dialogar e a gente tem um problema para ser resolvido, a gente precisa focar no problema. O casal precisa estar focado em resolver o problema. Então, por exemplo, nossa filha está indo mal na escola, por exemplo. Né? Estamos aí com uma situação que a nossa filha está indo mal na escola. A gente tem que sentar focando em o que nós vamos fazer para ajudar a nossa filha a melhorar isso. O que nós vamos fazer? Não. Aí o casal senta para conversar. O objetivo da conversa seria, né, ver qual é o melhor caminho para ajudar essa filha a ir melhor na escola. O casal senta para conversar e começa a vomitar tudo aquilo que acham do outro. Porque a filha vai mal na escola porque você é um pai ausente. A filha vai mal na escola porque você não presta para nada. Porque você nunca está em casa, porque você chega tarde, porque você não me olha, porque a gente não está bem. E aí, cadê o problema da questão? Nem sumiu, né? Sumiu da conversa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Precisa ter um foco, né? O foco sempre precisa ser, como a Luísa falou, a resolução do problema, e, sobretudo, quando nós estamos conversando com outra pessoa, aqui a Luísa trouxe uma situação de conversa para resolver o problema de uma terceira pessoa, que é o filho. Mas quando é em direção ao outro, sempre precisa ser o objetivo de alcançar essa outra pessoa, sempre. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar com a minha esposa, como nós falamos no início, talvez nem todos estavam, o diálogos, né? O dia por meio do verbo, ou seja, por meio de uma ação, de uma palavra, né? E trazendo para uma linguagem, para uma reflexão mais religiosa, por meio do próprio verbo encarnado, que é o próprio Cristo. Ou seja, ao entender isso por meio do verbo encarnado, ou seja, por meio daquele que fez sacrifício. Ou seja, o diálogo, gente, é um ato de sacrifício para eu alcançar o outro. Então, por exemplo, se eu tenho mais dificuldade com o diálogo, né? Em sentar e ficar escutando, e para mim é um esforço, poxa, ali está acontecendo um amor. E eu preciso ter claro na minha mente, quando eu vou para o diálogo, eu tenho um objetivo claro, que é, por exemplo, escutar a minha esposa. E aí, olha só, eu me preparo para isso, né? Eu vou lá. Quando eu falo me preparo, às vezes, gente, até escrever perguntas mesmo, sabe? Eu vou falar com a minha esposa, eu sei que ela gosta de falar. Então, eu vou lá, vou escrever algumas perguntas para eu mostrar essa atenção focada, para eu fazer fluir. Às vezes, precisa ser meio que forçado para o negócio, para a gente se habituar. Porque, às vezes, a gente não é habituado a conversar. Sim, e né? aqui a gente está falando também, né, para tratativas de temas específicos na relação, né? É claro que o diálogo do dia a dia, muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, né? Mas eu digo assim, eu preciso conversar com meu marido sobre algo, né? Minha esposa precisa... o marido precisa conversar com a esposa sobre algo. A gente vai trazer aqui para vocês 3 pontos fundamentais. Se vocês conseguirem aplicar isso, gente, eu tenho certeza absoluta que o diálogo de vocês vai melhorar muito, 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 muito.
né? Então, primeira coisa é definir um tema, né, para dialogar. Senão acontece justamente isso que eu comentei anteriormente. A gente se perde na hora de conversar. O diálogo, ele se torna qualquer outra coisa, né? A gente foi para resolver uma situação, o problema do filho que está indo mal na escola, e a gente acabou criando uma série de outros problemas ao redor disso, né? Então, a gente tem um tema específico. Então, por exemplo, eu vou chegar para o meu marido e eu vou avisá-lo que eu quero conversar com ele. Então, eu quero conversar com ele hoje de noite, né? Vou mandar uma mensagem durante o dia no WhatsApp, eu disse assim, amor, hoje de noite quero conversar com você sobre a Tereza que não está indo bem na escola. Ok? Podemos conversar hoje de noite, tal? Beleza. Ele já vai se preparar mentalmente para isso, entende? Você não vai pegar o outro desprevenido no momento que não é adequado, né? E a gente vai falar depois dos outros pontos. Mas a primeira coisa, definir um tema. Ou às vezes a nossa vida íntima, né? Lá, a relação sexual no casamento tá uma porcaria. E aí você quer falar sobre isso com o marido, mas tem vergonha, não sei como é que eu falo com meu marido sobre isso. E aí, para alcançar ele, você vai pelas beiradas, começa a falar de umas coisas nada a ver. E aí, no fim das contas, o marido dormiu, você não conseguiu falar o que queria, ou criou uma série de outros problemas que não resolveram o problema em si. Então, você pode chegar para ele e dizer assim, amor, hoje de noite eu queria conversar com você sobre a nossa vida íntima, sobre a nossa intimidade, que não tá legal. Vamos conversar? Ele já vai se preparar mentalmente para isso, né? Da mesma forma, o marido com a esposa, amor, vamos conversar hoje, eu tô falando hoje à noite, porque geralmente é o momento que os casais têm para conversar, né? Depois que os filhos dormem, pelo menos aqui em casa, é depois das 9 horas. Né? Antes das 9, conversa rotineira, cotidiana. Né? Ajuda a Tereza a fazer tal coisa, ajuda a Maria, dá banho no Miguel, não sei o quê. Né? Depois das 9, é o momento em que a gente consegue sentar e conversar, né? E focar a nossa conversa naquilo que a gente precisa resolver. Então, primeira coisa, definir um tema sobre o que eu quero falar. Isso vai ajudar, inclusive, o interlocutor, né, a pessoa que está querendo conversar, a ter clareza sobre o que quer dizer. Então, primeiro, você tenha clareza sobre o que você quer falar. Tá, mas o que eu quero falar para o meu marido? Né, por exemplo, sobre a questão da intimidade, né? Bom, eu quero falar para ele que o quê? Que eu não estou satisfeita. Então, eu quero dizer a ele que eu não estou satisfeita dentro dessa dimensão no nosso casamento. Né? Isso vai te ajudar a ter mais clareza e não, quando for para a conversa, você não se atropelar, entende? Ao invés de não ser tão afetada nessa hora, né? Porque às vezes pode ser que ele responda de uma forma, né, que talvez não seja tão agradável, pode ser que aconteça, né, alguma coisa ali no momento, mas você já preparou isso antes, você já preparou mentalmente, né, essa conversa. Então, isso é extremamente benéfico para o diálogo, né, porque nem você vai ser pega desprevenida e nem ele. Então, primeira coisa, defina um tema. E tem tema, pessoal, tem tema, porque, assim, tem muitos casais que deixam de falar coisas que estão sentindo, algumas coisas que são incômodo ou para um, né, para um ou para outro, e ficam guardando aquilo ali, né? E aí acham que a pessoa percebe, e às vezes ela não percebe, Não. né? Aquele velho ditado, né? O óbvio precisa ser dito, e precisa ser dito mesmo. Às vezes você acha que o outro percebeu, que o outro, né, se ligou, mas não se ligou. Então precisa falar sim, né? Então você evita de ficar guardando, porque, né, mais uma vez trazendo a questão dos temperamentos. Se a pessoa, sobretudo, é melancólica, ela tem a tendência a guardar, a ficar, coléricos, né, também coléricos guardam. também, né? Vão guardando, uma hora que aquilo estoura. Poxa, aí o outro vai dizer, por que você não me falou, né? Então, faz bem para você, e se você decide, né, dizer, né, tem esse tema, até a forma, como a Luísa falou, de falar, ela acontece de uma forma mais natural, e aí, naturalmente, vocês vão tendo mais afinidade. Então, é muito importante treinar, gente, treinar. Defina o tema, pense nos temas, poxa, o que a gente precisa falar na nossa relação que está pendente, né? Exatamente, ó. Não faço, acabo deixando de falar por medo de causar conflito. O maior conflito que pode existir é você não falar, você não resolver o problema, né? Porque você vai criar primeiro um conflito interno, um conflito com você mesma,
né? Você pode acabar desenvolvendo aí neurose, Sim, né? uma Que é ansiedade grande uma ansiedade, também, né? neurose, né? A neurose é aquela verdade que não é verdade, né? Uma mentira que a gente conta para a gente mesmo sobre algo. Aquilo se torna uma neurose, né? Então, eu já vi muito isso acontecer também. A pessoa não expõe para o outro aquilo que não está bem, e aí qualquer comportamento que ela acha que é anormal do outro, ela, ela assume aquilo para si, né? Provavelmente meu marido não está me olhando hoje porque aconteceu uma coisa comigo, porque eu tô errada, né? Porque, sei lá, a gente não tá bem, né? E a pessoa vai alimentando, vocês estão entendendo? A pessoa vai alimentando aquela neurose. Por quê? Porque ela não colocou as claras aquilo. E às vezes não é nada disso, Às vezes é sabe? Às coisa vezes não é simples, né? absolutamente nada daquilo. E tem uma coisa que me ocorreu, né, que vai fugir não, só complementar o que nós estamos trazendo, que é o seguinte, essa questão que a Camila colocou, né, às vezes eu deixo de falar para evitar briga, sei lá, né, a grande questão é que tem formas de fazer, Exato. né, e aí a gente tem que praticar. Por exemplo, aquele conceito da comunicação não violenta, né, por exemplo, eu quero dizer para minha esposa que eu fico incomodado quando ela... Vou inverter a situação aqui, tá, pessoal? Quando ela deixa a toalha molhada em cima da cama, tá? Assim, quando eu falo mal de você na frente dos meus pais. Isso aí. A minha esposa falou mal de mim, é isso? Isso. Mal de mim, Cheguei lá na na frente dos reunião de pais família dela, e falei, te desautorizei na frente dos isso, outros. desautorizou, né? Beleza. Aquilo me incomodou. Só que às vezes ela falou na brincadeira. Ela não quis me ferir, né? Mas falou. Mas me feriu. Aí eu fiquei guardando aquilo. Mas eu não quero brigar com ela, porque não foi má a intenção dela. Mas falou. E eu preciso botar isso para fora. Como é que eu faço? Eu trago isso de uma maneira correta. Eu digo assim, meu amor, todas as vezes que você faz uma brincadeira, assim, lá na tua casa, na casa dos teus pais, eu sei que não é a tua intenção, mas eu me sinto mal. Eu sei que não deveria me sentir, mas eu me sinto. Não que você tenha falado para me ofender, não que, mas é como eu me sinto, percebem? Eu não estou dizendo que ela fez, eu estou dizendo que eu me sinto de tal forma quando tal palavra, né, qual tal situação acontece, de repente, assim, quando uma palavra é lançada de tal forma, né? Exato. Não foi a intenção dela, mas é como eu me sinto. Eu tiro a responsabilidade da fala dela e coloco para a forma que eu entendo. Porque aí a pessoa fica desarmada. Agora, se você chegar e dizer assim, poxa vida, toda vez que eu vou lá, tu fica falando mal de mim. Eu não vou mais na casa dos teus pais. Acabou o diálogo. Pronto. Virou uma briga, né? Então, assim, saber como colocar, né? Quando acontece tal situação, eu me sinto assim, já resolve a maioria dos problemas do diálogo, né? Exatamente, isso é extremamente importante. Além disso, a questão da omissão, né? Esses dias eu até fiz um vídeo no Instagram falando sobre a diferença da esposa, né? Da mulher omissa, submissa e Carlão. Porque isso tudo tem a ver com diálogo, né? A forma como a gente se coloca, né? Então, por exemplo, eu ver que o outro está indo por um mau caminho, estou vendo que o outro não está cumprindo bem ali o seu papel de marido, não está cumprindo bem o seu papel de pai. É meu papel, enquanto esposa, orientá-lo, ajudá-lo, né, com a intenção reta, né, de que ele seja um bom homem, né, de que ele ande nos caminhos corretos, né? Então, se eu me omito, se eu não falo nada, eu estou sendo uma esposa omissa. Ou uma namorada, né? também. Ou uma namorada omissa também. Tem algumas namoradas aí. Né? Então, não tá certo isso. Né? Agora, se eu sou uma mulher Carlão, aquela mulher general de brigada, né, que a gente chama, né, que eu vou bater de frente com meu marido. E aí eu vou falar no mesmo nível, num tom acima dele. Isso não vai gerar um bom fruto, né? Porque o homem, ele não é assim que funciona. O homem não funciona na base do grito, né? É só vocês olharem para a relação de vocês, se em algum momento vocês já usaram esse método Carlão, né? De gritar, de ser uma mulher mais autoritária, né? Mais mandona. Isso para o homem não funciona. Não é assim que a gente consegue mover o homem, né? E aí, nem omissa e nem Carlão, mas a gente tem que ser, eu falava justamente da submissão, que é estar sobre a mesma missão, né? Estar junto com ele. Então, ter expor, falar, mas ter a forma certa de falar,
E aí a gente já falou do tema, é importante a gente ter um tema, a gente ter clareza daquilo que a gente quer falar, se preciso for, sobretudo se é uma conversa difícil, se é algo que vocês têm que conversar que é um pouco mais complexo, escreve primeiro, né? Tenha você clareza mental sobre aquilo que você quer falar, para não se embananar na hora, né? Então, escreva, tenha um tema, comunique o outro antes que você quer falar com ele, né? Ele já vai poder se preparar também para esse momento. Mas cuidado com isso, né, gente? Porque se você mandar uma mensagem, sei lá, no meio do dia, ou gravar um áudio e dizer assim, precisamos conversar, né? O cara vai sofrer o dia inteiro. Dependendo da situação, a pessoa vai ter uma crise ali de ansiedade a sofrer, né? Então, sim. Não, mas explica, amor, queremos conversar sobre isso, tal já coisa, fala né? sobre o que é. Já vai expor. Aí tá, mais uma vez, a reta intenção, né? A intenção não é causar medo no outro, a intenção não é que o outro fique nervoso, ansioso, né, sobre isso, não é essa a intenção é resolver o problema. Exatamente. A intenção é alcançar o coração do outro, né? A intenção é conhecer, é resolver. E aí a gente vai para o segundo ponto, disposições exteriores. Muito então, importante. Isso aqui também é um negócio que, olha, a grande parte das pessoas erra. Então, a gente já falou do tema, agora a gente está falando das disposições exteriores. O que seria esse negócio de disposições exteriores? É a gente escolher o momento certo de falar, gente. A gente conversar com uma pessoa que está com fome, vocês acham que a pessoa vai ouvir? Ela fica mais irritada ainda, Eu escolho né, o momento que meu marido está com fome, que minha esposa está com fome. Você acha que ela vai me escutar? Você acha que ele vai me escutar? Ele vai dizer, tá, amor, fala logo que eu quero comer, né? A gente precisa estar com as nossas necessidades básicas saciadas para que a gente tenha um bom diálogo. Ou seja, fome, ok, né? Sono, vai conversar com alguém que está morrendo de sono. Quando eu e o Vinícius namorávamos à distância, a gente se falava todos os dias por telefone, né? Na época não tinha o WhatsApp, a gente se ligava mesmo, era aquele Infinity Tri da TIM que pagava 25 centavos a chamada. Não sei se vocês lembram disso. Infinity Tri, a gente comprava lá 25 centavos a chamada e a gente se ligava todos os dias. E aí, né, jovenzinhos, né, eu tinha 17, 18 anos lá, e a gente ficava horas conversando. Mas eu lembro de vezes que eu falava, tá me ouvindo? Alô? E o Vinícius não falava nada, ou seja, ele tinha dormido. Várias vezes ele dormiu no meio da minha fala. Ela também dormia. Né? E às vezes eu dormia na fala dele. Por quê? Porque a gente escolhia o final na hora de deitar, enfim, para acabar conversando. Ou seja, não era o melhor momento, né? Não era a melhor forma de conversar. Mas naquela circunstância era aquilo que a gente acabava fazendo. A gente também não tinha muito conhecimento, né, sobre isso. Mas é isso, a gente escolher a melhor forma, o melhor momento para conversar com o outro. Gente, isso é tão cotidiano e tão, assim, acontece tanto. Por exemplo, às vezes, sei lá, eu estou em um cômodo da casa, a Luísa está em outro, né, trabalhando, né? Aí eu vou ali, terminei um pouco o meu trabalho, vou ali falar com ela, mas na verdade eu passei por ela, quero ir ao banheiro. Aí ela começa a falar, eu tô assim, e ela fica eu já volto. Eu tenho que sair correndo, senão não vai parar de falar, né? Então, a gente tem que ter essas percepções, porque, obviamente, a gente não vai conseguir conversar numa situação dessa, né? Ou com fome, enfim, qualquer situação dessa. E aí, às vezes, em vez de ser algo bom, atrapalha, né? Sim, vontade de ir no banheiro, a pessoa tá com vontade de ir no banheiro. Não, mas eu preciso conversar contigo agora. Não, mas eu preciso. Não, mas senta aqui que eu quero conversar contigo agora. Meu Deus do céu, tô me mijando, tô tendo um negócio. Não dá certo, né? Então, a gente precisa cuidar isso, né? Será que o ambiente tá legal? Né? Tá querendo conversar e as crianças estão tudo ali ao redor gritando. Né? O cara tá, sei lá, no final de semana, né, trabalha a semana inteira, tá cansado, ou naquele momento resolveu assistir um jogo, gosta de assistir jogo de futebol, por exemplo, no meu caso, né? Aí aquele é o momento do jogo, o jogo passa, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Naquele momento ela senta, eu quero conversar. Né? Não é o melhor momento, digamos assim, né? Sacanagem. Por quê? Porque tem outros momentos, né? Então a gente tem essa sensibilidade. Daqui a um pouco a pessoa está fazendo um curso, está estudando, né? Tem alguma outra situação, então e tem que ter essa entra, sensibilidade, né? Exatamente. E essa sensibilidade também
ela entra na parte de sabedoria, então a gente ter sabedoria na hora de conversar, escolher o melhor momento, e também, gente, predispõe vencer o nosso egoísmo, né? Porque às vezes a gente quer falar naquela hora, não, mas tem que ser nessa hora, né? Poxa, às vezes a pessoa realmente não pode conversar naquele momento. Então a gente compreender, né, que naquele momento não dá. Conversar de forma quando você está irritado. Vai o homem querer conversar com mulher de TPM, cara. Não vai dar bom, né? Aí a mulher tá de TPM, tá naquele momento mais sensível do mês, né? Tá irritada, tá com um pavio curto. Não é o momento, né? E cabe também ao outro ter a sensibilidade de dizer, meu bem, se nós conversarmos agora, não vai ser uma conversa frutuosa, eu tô me sentindo irritada. Eu não tô bem para conversar hoje. E cabe ao outro respeitar isso, né? Respeitar isso. E vamos conversar um outro dia, então. Vamos deixar para amanhã. Nada, às vezes, que uma boa noite de sono não resolva. Às vezes, tá precisando dormir, né? Só tá precisando comer um chocolate lá para ajudar a melhorar o humor, né, da pessoa. Então, ter sabedoria nesse momento, né? Não ser egoísta nessa hora. Mas lembrar, o propósito é resolver o problema. O propósito é gerar intimidade. O propósito é conhecer melhor o outro. Então, tudo isso vai ajudando com que a gente tenha o melhor ambiente, né? E as melhores disposições para que a gente consiga colher frutos desse diálogo. Né? Então, aqui a gente já falou do tema, a gente já falou das disposições exteriores, e agora a gente vai falar das disposições interiores, né? Que talvez é o mais importante, né? Que é justamente esse aspecto de querer alcançar o outro. Né? Eu preciso ter uma disposição interior, mudar a disposição do meu coração, né? Quantas e quantas vezes a gente vai conversar com alguém, não seja só o nosso marido, mas às vezes até os nossos pais, os nossos filhos, um amigo, um colega de trabalho, alguém, e a nossa disposição interior, ela não é reta, né? Ela não é uma disposição de união, de crescimento, mas às vezes é uma disposição de divisão, né? É uma disposição de causar intriga, é uma disposição de acusação, de julgamento, né? E aí, obviamente, que o fruto disso não vai ser bom, né? Então a gente precisa ter um coração disposto a ouvir, um coração disposto a crescer com o outro, a alcançar o outro, a compreender, a entender o outro, por que ele está agindo daquela forma. Né? Então, por exemplo, eu percebi um comportamento ruim do meu marido, sei lá, meu marido está curtindo foto de outras pessoas, de outras mulheres no Instagram. Isso é muito comum, né? Hoje em dia, infelizmente. Ah, vi que meu marido está curtindo fotinho de não sei quem. Eu posso chegar metendo pau no meu marido, desculpem o termo aqui, né? Mas eu posso chegar já botando o dedo na cara dele, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você não sei o quê, que você não presta, que você... Ou eu posso sentar com ele e dizer assim, meu bem, estou percebendo que você anda curtindo fotos de outras mulheres no Instagram, eu queria saber o que está acontecendo. Honestamente falando, o que está acontecendo? Você não está feliz no nosso casamento? Né? Tem algo que eu possa fazer para melhorar que você daqui a pouco não está conseguindo me falar? Você está querendo ser, né? Será eu estou falhando, sei lá, em validar você? Tem algo em mim que você daqui a pouco, né, não está gostando? Tem algo que eu posso melhorar? Né? Eu queria entender esse comportamento, o que está acontecendo? Porque quando tu faz isso, eu me sinto profundamente ofendida. Né? Eu me sinto mal diante dessa situação, né? E eu sei que você não quer me causar um mal, mas de alguma forma eu sei que você me causa quando isso acontece. Então eu queria entender o que está acontecendo. Você entende? É diferente de eu chegar acusando e jogando um balde de água nele, e eu sentar com uma intenção reta de compreender, de entender o que está acontecendo e de me colocar à disposição para, inclusive, ajudar, contribuir para que isso não volte a acontecer. Inclusive, estava pensando em outros âmbitos de relacionamento como profissional, o como faz diferença uma pessoa disposta, né, com disposição interior, sobretudo,
para uma conversa, uma pessoa agradável, que depois vai vir de encontro à próxima característica, né? Que é da questão da presença. Como é agradável conversar com alguém disposta a alcançar a outra pessoa. Né? Por exemplo, eu tenho um tio que ele é muito agradável para conversar com ele, porque assim, ele não te conhece, ele senta para conversar contigo e ele pergunta, ele realmente se interessa pela sua vida. Exato. Ele pergunta de onde você o que a sua família faz, o que você faz, mas com uma intenção de alcançar outra pessoa. Sabe aquela pessoa agradável, né? Por outro bom lado, estar na companhia do outro, exatamente, né? Porque também é um ato, sobretudo é um ato de amor, essa disposição ao diálogo. Agora, por outro lado, aquela pessoa desequilibrada, né, e todos nós temos a tendência ao pecado do egoísmo, por exemplo, a olharmos mais para a nossa necessidade, mas talvez você já viu acontecer, chegou numa roda de conversa, aquela pessoa que ela fala, e às vezes alguém fez uma pergunta, ela nem percebeu que alguém fez uma pergunta, ela vai lá e fala por cima, e segue. Chama para si, né? E a outra pessoa fica ali parada, e é uma coisa natural, a pessoa fala demais, assim. Sanguíneos precisam cuidar com isso, né? Precisam cuidar. Tem essa tendência, mas na verdade o olhar está sendo muito para ela, né, para suas necessidades, porque falar também é uma necessidade. Sim. Necessidade de ser compreendida, de ser escutada, né, obviamente. Então, a gente precisa entender primeiro aqui, né, na inteligência, que o diálogo é um ato de amor, né, e é um ato de grandeza. Mais uma vez, no trabalho, aquela pessoa que é disposta a ouvir, né, que realmente se interessa, que faz perguntas, né, como quem quer alcançar o outro, ela se destaca. Uma pessoa atenciosa, que tem uma escutativa, né? Exato. Então, essa clareza, né? Isso já está na disposição interior, essa disposição interior de querer alcançar a outra pessoa, né? Exatamente. Então, a gente falou do tema, falamos das disposições exteriores, das disposições interiores, de ter uma boa intenção, né? Uma disposição do coração para escutar o outro. E agora a gente vai falar da presença, que é mais ou menos isso que o Vini estava falando. A gente estar presente quando a gente for conversar com alguém, né? O que é estar presente? A gente conseguir olhar nos olhos do outro, sem celular, sem a televisão, né? Sem distrações. A gente conseguir sentar na frente do outro e olhar nos olhos dele e escutar, sem ficar pensando no que eu vou comer amanhã, sem ficar pensando o que eu vou fazer depois que eu sair dessa conversa, ou sem ficar pensando naquele momento o que eu vou responder, entende? A gente conseguir estar presente, a gente estar ali 100% focado naquele momento, né? Então, uma das formas disso é justamente a gente olhar nos olhos. Tem coisa pior do que você tá conversando com alguém e a pessoa tá aqui, tô te ouvindo, pode falar, aí a pessoa tá aqui, olha aqui, olha aqui. Então, corta completamente o assunto, né? Como as pessoas... Eu me sinto muito mal, né? Quando eu tô conversando com alguém e eu percebo que a pessoa não tá prestando atenção. Eu digo, não, para. Outra hora a gente conversa, né? Uma hora que você estiver bem, que você estiver disposto a ouvir, a gente conversa. Então, a gente ter presença, gente, isso vai aumentar drasticamente a qualidade dos nossos diálogos, né? Isso vai também nos tornar mais unidos com o outro. O outro vai perceber que eu estou interessado, que eu realmente me importo, né, com a pessoa. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, ela me dizia assim, Luísa, para mim é muito difícil ter diálogo, porque meu marido está sempre escutando alguma coisa. Ele está sempre escutando um podcast, ou é um podcast no celular, ou a TV está ligada, ou é o rádio, né? A gente nunca está em silêncio. A gente sempre tem algum terceiro no meio da nossa conversa, né? E aí eu vou conversar com ele e ele tá aqui. Tá, pode falar. E aí ele fica lá assim, tô te ouvindo, tá? Digo, meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Qual é a disposição interior deste marido em escutar a sua esposa? Zero disposição interior, né? E por que isso, né? Mais uma vez reforçando, pessoal, porque é a partir do diálogo que a intimidade é gerada. Óbvio que um casal que não consegue dialogar vai ter problema na sua intimidade, né? De estar próximo, sobretudo também para os casados na hora da relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual nada mais é que um transbordar do amor, transbordar dessa intimidade que se dá no diálogo do dia a dia. A gente diz que o sexo é a coroa da intimidade, né?
Então, é o ápice da intimidade. Não há nada mais íntimo num casamento do que o ato sexual do casal, né? Só que essa intimidade, ela é consequência de uma intimidade anterior, né? Ela é construída pelo diálogo. A intimidade do casal, ela é construída através do diálogo, né? Então, o casal que provavelmente tem um problema na sua vida íntima, ali, né, na questão sexual, ele provavelmente também tem problema na questão do diálogo, né? Porque não se conhecem, e aí a gente não sabe o que o outro gosta, como que eu agrado o outro. Esses dias a gente foi pregar, a gente foi fazer uma palestra, né? A gente fala pregar. A gente foi fazer uma palestra num retiro para casais, e tinha uma senhora lá, enfim, que me disse assim, olha, Luísa, eu vou te contar um negócio, eu sou casada há 40 anos. 40 anos de casados. 40 anos de casados. E ela disse assim, meu marido foi no mercado esses dias, comprou um vinho branco. Chegou em casa, a gente estava jantando, ele botou o vinho branco na mesa e me disse, é esse que tu gosta, né, amor? Eu olhei para ele e comecei a rir. Eu disse, amor, desde quando eu gosto de vinho branco? Eu não gosto de vinho branco. Eu prefiro vinho tinto, né? E aí ele, não, mas da onde que tu gosta de vinho tinto? E tá, ela disse assim, Luísa, 40 anos de casados, meu marido não sabia que tipo de vinho eu gostava, né? Então, o que a gente percebe, né? Desde essas coisas mais corriqueiras, né? O vinho que o outro gosta, isso demonstra uma certa desatenção, né? Uma certa desatenção em relação ao outro. Falta diálogo, falta um olhar atento ao outro. O que meu marido gosta? O que minha esposa gosta? Como que ela gosta de conversar? Como que ela gosta, sei lá, de que comida que ela gosta mais, né? Às vezes eu quero agradar, eu quero organizar um ambiente agradável, né, para o outro, mas eu não sei o que o outro gosta de comer, não sei o que o outro gosta de beber, não sei se o outro, que tipo de perfume ele gosta, que tipo de perfume ela gosta, sabe? Coisas básicas, coisas simples, que a gente deveria conversar, inclusive, no tempo de namoro, mas que a gente acaba não conversando, entende? Então, a gente conseguir evoluir, né, nesse caminho de diálogo vai contribuir muito para o nosso casamento, né? Vai contribuir muito para que a gente consiga crescer no amor, crescer na intimidade, né? Então, só para recapitular, lembrar de ter um tema, né? Sobretudo quando a gente quer falar algo específico. Ah, queremos falar sobre a nossa vida financeira. Amor, quero conversar contigo sobre a questão financeira da nossa família, né? Estamos com problemas. Definir um tema e, se possível, comunicar antes que você quer conversar com o outro, né? Sobre aquilo, naquele momento. Observar as disposições exteriores, proporcionar um momento adequado, né? Disposições interiores, eu querer resolver o problema, eu estar ali inteira, querendo resolver, não julgar, não atacar, né? E ter presença total naquele momento, né? Não permitir que o celular me distraia, que a televisão me distraia, que qualquer outro tipo de estímulo me distraia, mas que eu possa olhar nos olhos do meu marido e eu possa ter ali uma atenção focada, eu possa ali ter uma presença com ele naquele momento, né, com o meu marido ou com a minha esposa. Lembrando que o diálogo nem sempre ele vai ser natural, às vezes vai ser necessário a gente marcar um horário para conversar, Exatamente. eu me dispor a estar lá, ainda que para mim isso seja um esforço, né, sobretudo se o meu temperamento não favorece esse diálogo, isso faz parte, né? Assim como, vou pegar assim como para um sanguíneo, a disposição de escutar não é tão natural, sanguíneo, às vezes, ele não é um bom ouvinte, porque ele tem uma ansiedade tremenda de falar, né? Então, para ele, o treino vai ser escutar. Então, ele vai ter que se abster e permitir que o outro fale. Para quem tem dificuldade de falar, o esforço vai ser falar, né? Não omitir aquilo. Está vendo que alguma coisa não está bem? Não omita com medo do conflito, mas pense na melhor forma de falar aquilo, de expor aquilo, né?
não falar não vai resolver e pode gerar neurose depois. Exatamente. Vencer o orgulho, exatamente. Exatamente. Se dispor, inclusive, a assumir o próprio erro. Né? Às vezes eu errei em alguma situação, eu vou precisar ir lá. Da humildade, né? Da virtude da humildade, de pedir perdão. Exatamente. E é isso aí. E, pessoal, nós vamos trazer mais aprofundado esse tema também na mentoria, né? Vamos falar, porque nós falamos bastante aqui, citamos, né? Os temperamentos humanos. Quem não conhece e vai estar na mentoria, né? Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre as faculdades da alma, vamos falar sobre as linguagens do amor, enfim, vastamente sobre vários temas relacionados ao autoconhecimento, sobre a maturidade, né? Então, que vai nos habilitar ainda mais a como fazer esse movimento de diálogo, de amor em relação ao outro, né? Vamos falar aprofundado sobre o que de fato é o amor, né? Dentre tantas coisas, né? Então, quem ainda não se inscreveu, né? A gente faz esse convite reforçado, porque se inscreva, gente. Né? Aproveite, porque nós divulga, nos ajude a divulgar. Exatamente, também, né? Vai ser transformador, gente. Não só por nós, né, que vamos estar conduzindo várias aulas, mas também os nossos convidados, né, vão ser muito bons, são muito competentes, vão agregar muito. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida, compartilhar algo? Diálogo, pessoal. O esforço. Vamos exercer o diálogo. E se alguém quiser abrir o microfone, ou escrever, ou abrir a câmera também, né, para a gente ver vocês. Sim. Eu sou mais sanguíneo, então eu preciso escutar um pouco mais. É um desafio, nós somos dois sanguíneos. Pensa dois sanguíneos conversando, ô Clint, a gente tem que levantar a mão, agora sou eu. Não é fácil. Tem que praticar a humildade aí, deixar o outro falar, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, viu? Nossa, hoje eu percebo assim, como eu mudei, né? Como eu amadureci. Porque a tendência natural era sempre falar, em qualquer lugar, né? A tendência sempre de querer dar a sua opinião. E às vezes ninguém pediu a nossa opinião, né? E a gente tem que saber a humildade de ficar quieto. Né? Isso é maturidade, a gente saber a hora que a gente tem que falar e a hora que a gente tem que calar. Eu acho que a Teresa está chamando. Tá. A gente tá com uma filha nossa que tá com febre, gente, o dia inteiro hoje. Tô com um ouvido aqui e um ouvido lá. Vai lá dar uma olhada. A Teresa. A Teresa tá chamando. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Foi bom para vocês esse momento? A ideia é a gente trazer essas aulas rápidas mesmo, meia hora, né, 40 minutos no máximo aí, para a gente ir trocando ideia, conversando e crescendo, né, amadurecendo nos nossos relacionamentos. Porque, como eu falei no início, o casal é a célula fundamental da família. Né? Se o casal estiver bem, a família vai estar bem. Né? Agora, se o casal estiver com problemas, provavelmente a família vai estar com problemas. Né? Os filhos vão sentir, desestrutura todo o negócio, né? A casa começa a ruir. Né? Então, a gente precisa trabalhar bem essa dimensão do casal, né? Para que a família seja, de fato, alicerçada sobre a rocha. Né? A rocha que é Cristo, né? E o casal como sustentação também, né, desse lar. Certo, meus queridos? Contem conosco, estamos juntos. A gente manda lá no grupo, né? Quem sabe na próxima semana a gente faça mais uma aula. Se quiserem sugerir temas também, a gente fica aberto aí a sugestões. E quem puder estar conosco na mentoria, ficaremos muito honrados, muito felizes. Quem não puder, não tem problema. Né? A amizade continua a mesma. Nos ajudem a divulgar. Tá bom? Boa noite, bom descanso. Bom restinho de semana para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.